Saudações, salve a Rainha Santíssima, Mãe de Deus, e valei-nos o justo São José. Maria e José de Nazaré são inspiração para todos os outros santos da Igreja Católica Apostólica Romana. E não é diferente com Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, que certamente tinha por mestres de vida espiritual José e Maria. Santo Ambrósio, que nasceu em Treves pelo ano 340, ainda era catecúmeno quando, por aclamação popular, tornou-se bispo de Milão, Itália. Estava ainda por aprender quase tudo em relação à religião cristã. Se dedicou sobretudo ao estudo da Sagrada Escritura, com tanto empenho que logo a dominou. Santo Ambrósio, ele é o símbolo da Igreja remanescente, após os sofridos anos de vida escondida e das perseguições romanas. Por meio dele, a Igreja de Roma tratou sem servilismo com o poder público. Santo Ambrósio foi aquele que ministrou o sacramento do batismo sobre Santo Agostinho, que também acabou se tornando bispo e doutor da Igreja. Santo Agostinho muito escutava dos sermões e Santo Ambrósio foi instrumento de Deus por meio dos seus sermões, por meio da sua pregação, para concluir a ação de Deus na vida de Agostinho e assim chamá-lo a uma conversão, a uma mudança de mentalidade. Bethesda, Casa de Misericórdia, ainda falando dos sacramentos trocados em miúdos, Santo Ambrósio nos deixa um ensinamento riquíssimo quando se fala de batismo. Para se desfazer neste mundo a ligação com o diabo, encontrou-se o meio de um homem morrer enquanto vivo e de ressuscitar enquanto vivo. Isso nos ensina Santo Ambrósio sobre o sacramento do batismo. E para falar de batismo, vamos começar então, claro, começando pelo nome. Há tantas coisas lindas, belas, maravilhosas, verdadeiras, santas para se falar sobre o batismo. A começar pelo nome, que quer dizer mergulhar. Mergulhar, lembra o quê? Mergulhar na água. Nós sabemos que no início do cristianismo não havia ainda propriamente família cristã. Não havia, então, famílias que já eram adeptas do cristianismo. Por quê? Porque a salvação veio por meio dos judeus. Mas os adultos batizavam-se. Ou seja, as famílias em si eram evangelizadas e acabavam-se por ali haver o sacramento do batismo. E é interessante, lógico, nós vamos falar depois, mais para frente, sobre o batismo de crianças, mas dentro da Sagrada Escritura, a gente vai encontrar um pouquinho lá no Novo Testamento, né, onde pela primeira vez nós somos chamados de igreja, pela primeira vez somos chamados de cristãos. Nós vamos ver esses relatos em Atos dos Apóstolos, mas eu quero chegar na parte de Atos, capítulo 16, versículo 14. Faço até questão de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Faço questão de ler para a gente enxergar essa questão do batismo. Vamos lá. Havia uma senhora chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, que comerciava com púrpura, serva de Deus. Ouviu a pregação e o Senhor lhe abriu o coração para compreender aquilo que Paulo dizia. E tendo sido batizada, ela com sua família. Né? Eu paro por aí. É interessante esse momento. Depois nós vamos falar de batismo das crianças. Mas porque tem aqueles que reivindicam, que protestam, dizendo para que batizar a criança que não tem o conhecimento. Bom, aqui em Atos dos Apóstolos é relatado que Lídia teve o coração aberto pelo Senhor para compreender a pregação que Paulo realizava, e ali foi batizado ela com sua família. É também dito ainda em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 16, lá no versículo, a partir do versículo 30b, Senhores, que é necessário fazer para eu me salvar? E eles lhes disseram, crê no Senhor Jesus,
e serás salvo tu e a tua família. E lhes anunciaram a palavra do Senhor, bem como a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as chagas, e imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Para que fique bem claro sobre a questão do batismo, do mergulho das águas, quando uma família era evangelizada, ali entrava o espírito de conversão, vamos colocar dessa forma, a pessoa abria o coração, a palavra da pregação entrava e a pessoa se convertia, logo era batizado ele, o chefe da casa, a esposa, os filhos, se tivesse escravos, todos eram batizados. E isso é muito interessante. O rito batismal, ele mandava que o batizando fosse mergulhado na água, como que sepultado com Cristo, ou seja, sepultado com Cristo, era mergulhado, morria-se ali o homem velho, para sair da água ressuscitado com Cristo para uma vida nova. Não era simplesmente levantar a mão e dizer eu aceito Jesus Cristo, não era simplesmente utilizar o batismo, tentar comprar o batismo por uma superstição, porque a criança não está dormindo bem, porque a criança tem pesadelos, de um tradicionalismo, né? Não. Era para uma vida nova, né, com Cristo. Então, nós vemos aí que a água ela é o elemento fundamental do batismo, juntamente com o gesto de derramar a água ou mergulhar na água, e também o gesto acompanhado das palavras sacramentais. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí se pergunta, por que água? Porque a água ela é a fonte da vida. Nós vemos aí que a água, o Espírito Santo, melhor dizendo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo fecundava as águas naquele momento. Quer falar de água? Vamos falar de água também. O Espírito Santo então pairava sobre as águas, as fecundando. Depois nós vemos a Arca de Noé. O que aconteceu na Arca de Noé? O Senhor pediu para que Noé construísse aquela arca, e quando veio o dilúvio, toda aquela família, né, a família de Noé, com seus filhos e a esposa de seus filhos, ou seja, a família, ela foi preservada. A vida da família foi preservada porque na arca eles flutuavam sobre as águas. E depois nós vemos também a água no sentido de defendendo o povo, né, a grande família de Deus. Porque, por ordem de Deus, Moisés seguiu exatamente conforme o Senhor tinha anunciado para ele, e eis que o mar se abre. A água, ela protege o povo de Deus, a família de Deus é protegida pela passagem pelas águas do Mar Vermelho, né? Então a vida ela é fecundada na água pelo Espírito Santo. A água ela preserva a vida na questão da Arca de Noé, e a água ela protege, ela defende, né, a vida do povo de Deus, da família de Deus, na passagem do Mar Vermelho. No Êxodo, nós vemos aí então essa água que, repito, é fecunda, preserva e defende. E lembrando até mesmo para nós cristãos que nas aparições da Santíssima Virgem Mãe de Deus, sempre no local da aparição, exatamente no local, brota, né, uma fonte de água, né, que traz ali muitas curas, conversões, milagres, até mesmo em algumas aparições raras do Justíssimo São José, também é relatado sobre a presença da água. É muito interessante, a água que jorra do peito de Cristo. A gente vai chegar nessa questão da água que jorra do peito do Cristo. Assim, no batismo, o simbolismo da água ele é riquíssimo. A água lembra o líquido, o sangue de Cristo, que nos lava do pecado. Água como fonte de vida lembra a vida nova da graça. Vida nova
da graça que o batismo nos traz como fonte de vida pela ressurreição de Cristo. Nos primeiros séculos, é uma curiosidade, nos primeiros séculos, a pia batismal ela era propriamente uma pequena piscina. Essa piscina ela ficava ao lado da igreja. Então ali o bispo ele recebia o catecúmeno, o qual entrava na piscina até ficar coberto pela água. O que acontecia? Ao sair, ele era revestido de uma túnica branca, que é um símbolo da vida nova da graça. Mais uma vez, repito, vida nova da graça, com a qual ficava vestido até o domingo seguinte. O batismo ele era realizado sempre no sábado santo, véspera da Páscoa da ressurreição. E é por isso que ainda hoje, no sábado santo, é consagrada a água da pia batismal, que ela vai servir para os batizados durante todo o ano. E isso é muito interessante, né? Só quero ressaltar também aqui, e encerrar com uma frase de uma santa da igreja, Santa Catarina de Sena. Ela vem trazer-nos aí um ensinamento sobre a questão do batismo. Ela que é virgem e doutora da igreja, então prestemos muita atenção nisso. Quando permite que jorrasse sangue e água, fiz ver que o batismo na água recebe sua força na paixão. A força do sacramento do batismo, a força do batismo que recebemos, ela é contida, ela vem, essa fonte de força está contida na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Bethesda, sobre os sacramentos trocados em miúdos. Deus te abençoe, que José e Maria de Nazaré, como seus mestres de vida interior, eles possam formar Cristo no seu interior, eles possam te levar à intimidade com Cristo no interior da sua alma, como alguns e muitos santos dizem, melhor dizendo, o seu castelo interior possa ser formado por esses dois mestres da vida mística, José e Maria de Nazaré. Deus te abençoe mais uma vez. Dai valor ao sacramento do batismo.